Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar envelheci. E agora? Estou fazendo esse vídeo baseado num comentário do inscrito no canal. O nome dele é Ricardo Samurai. Aliás, é um nome bem legal de usuário, né? Ricardo Samurai. E primeiro ele faz vários elogios aí ao canal e eu fico muito agradecido a isso. Eu gosto muito quando vocês não só elogiam o canal, mas falam que isso está estimulando vocês a treinarem ou a voltarem ao karatê. Isso me deixa assim muito feliz. E ele no final do comentário ele faz uma pergunta. Ele fala que ele já está com 40 anos e que ele está percebendo que ele não consegue mais fazer certas coisas, que vai se perdendo, né, o vigor físico, né, com o tempo, obviamente, e isso está deixando ele espantado. Daí eu resolvi fazer esse vídeo. Na verdade, isso é uma coisa que me incomoda também. Eu confesso que eu não gosto de envelhecer. Para mim não tem essa história de melhor idade. Pode ser que tenha gente que me critique agora, falando que não, que existe uma melhor idade. Para mim, a melhor idade é quando a gente é mais novo. É quando a gente está no nosso auge físico. Eu, no meu caso, a minha melhor idade foi entre os 32 e os 40 anos. Ali eu estava muito bem fisicamente e eu estava bem aqui dentro. Eu tinha muita experiência, tinha maturidade emocional. Então eu era realmente... Foi uma fase que eu me sentia muito bem, eu me sentia quase invencível. Dentro e fora das competições, né? Eu me sentia seguro para entrar num sparring, como eu fiz aí dezenas de vezes contra atletas profissionais de MMA, né? Já falei isso várias vezes, quando fiz sparring com lutadores profissionais de diversas modalidades. Uma época que nas competições eu tive números assim impressionantes, muito poucas derrotas, e sempre as derrotas eram por muito pouco. Derrotas por 2-1, por 1-0, ou eu quase ganhando, sabe? Aquela derrota que você fala, poxa, o árbitro, se tivesse sido um pouquinho de boa vontade ali, eu teria vencido. E era uma fase que eu estava muito bem, realmente. Dentro dos treinos eu não cansava, eu colocava 2 kimonos. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando desses treinamentos que eu fazia para aumentar minha performance, que funcionaram muito bem para mim. E aí, depois dos 40, eu continuei muito bem, porque eu competi até os 45 anos, então eu mantive aquele mesmo ritmo de treinamento. E, obviamente, o meu corpo, ele não perdeu de uma hora para outra. Eu não fiz 40 e acabou tudo. Mas eu percebi que começou a ficar um pouco mais difícil, a recuperação um pouquinho mais lenta. Eu, hoje em dia, uso óculos para ler. Isso, para mim, é uma tragédia, porque eu tinha olhos de águia. Eu enxergava coisas assim longe, letreiros muito longe, que as pessoas falavam, você está mentindo. Eu falava, não, lá está escrito. Ó. E leio muito, né? Leio aí uma média de entre 7 e 15 livros por ano. Eu gosto muito de ler. E aí, hoje em dia, tem que botar óculos para ler. Às vezes o celular falta braço, né? Eu boto lá longe. Então, quer dizer, o meu corpo está se deteriorando aos pouquinhos. Isso é normal, né? Todo mundo passa por isso. Mas eu não lido muito bem com isso, eu não gosto. Eu gostaria, se fosse pela minha vontade, eu queria tirar aí uns 20 anos da minha idade para poder competir. Voltar a lutar, até aquela minha rotina que eu adorava, dos ciclos de competição, de me sentir praticamente invencível. Mas o fato é que isso é impossível, né? Isso é óbvio que é impossível. A gente vai envelhecendo e vai perdendo. E como você falou, Ricardo, você falou que isso te impressiona um pouco. E também me impressiona. Logicamente, eu não consegui fazer certas coisas que eu fazia com facilidade. Certos ataques que às vezes eu luto muito em academia ainda, né? Eu não estou mais em competição, mas eu luto muito em academia. E tem certos momentos que eu olho e eu visualizo o golpe. Vou dar um exemplo, um Maigeri com o Izuki. Eu visualizo que vai entrar, mas quando eu faço, o meu companheiro de treino, né? Meu adversário no sparring, no Jiu Kumite, ele sai. E há 7, 10 anos atrás não sairia. Então hoje eu tenho que me adaptar. Mas é isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Tem uma parte boa disso aí. Tem muita coisa ruim, mas tem uma parte boa. Que no meu caso eu estou fazendo isso, tá, gente? Eu não sei, cada um tem a sua história, a sua estrada. Mas eu deixo aqui a minha dica para quem está envelhecendo ou quem já está aí com mais de 70 anos e que ainda gosta de lutar. A gente tem que se readaptar. Por exemplo, no fundo, isso serve para qualquer idade, tá? Eu muitas vezes perdi lutas
porque eu teimava em fazer uma estratégia errada contra um adversário que era melhor do que eu em determinado quesito. Vou dar um exemplo mais prático aqui para ficar fácil de entender. Tinha um atleta do karatê tradicional que era muito forte, fisicamente forte. Era bom de tudo, era bom de inteligente, bom de estratégia, mas ele era muito forte. E eu, aquele ego, né, aquela vaidade de falar, não, eu também sou forte, pô. Toda vez que eu lutava com ele, que eu tentava medir força com força, ou seja, que eu tentava chocar contra ele, eu perdia. Eu perdi lutas importantíssimas de campeonatos que eu poderia ter ganhado, porque eu teimei em falar, eu sou mais forte do que ele. Quando eu comecei a usar a minha velocidade e não trombar mais com ele, comecei a usar ângulos, eu ganhei. Da mesma forma, eu já tive adversários muito rápidos. E eu também, aquela vaidade, não, pô, vou ganhar dele na velocidade. Vou ganhar dele, eu vou ser tão rápido quanto ele, você vai ver só. E aí eu teimava em medir velocidade com aquele atleta e perdia. Um exemplo desse caso era o Shinzo Machida. Eu teimava em querer ser mais rápido que ele e ele me ganhava. Talvez fosse o caso de eu usar o meu tamanho, minha envergadura, fazer uma luta que mesmo que eu não gostasse tanto, mas naquele caso eu tinha que usar minha envergadura. Usar o meu peso, muito mais pesado, chocar com ele, trombar com ele, sujar a luta. E aí com o tempo, com a experiência, eu fui percebendo que eu tinha que me adaptar, fazer leves adaptações contra cada adversário. No treino, não. No treino eu me forçava a querer lutar mais rápido com quem era rápido, mais forte com quem era forte, mas era treino. Na hora da luta eu deveria ter... Eu usei, tá, depois, mas não teve uma fase da minha carreira que era aquele ego de não, eu vou conseguir ganhar do cara no que o cara é bom. E isso não é muito inteligente. É legal para o desafio, mas se você quer ganhar não é muito inteligente. Você tem que ir na fraqueza do adversário, você tem que ser um coringa. É o ideal você ser um coringa, quer dizer, como que eu preciso me adaptar agora? E aí, trazendo agora para a realidade do tema de hoje, que é o envelheci, quando a gente envelhece, a gente tem que fazer isso. A gente tem que se adaptar ao nosso adversário e ao nosso corpo. O nosso primeiro adversário passa a ser a gente. O meu primeiro adversário hoje em dia sou eu mesmo. São as minhas dores, as minhas limitações, às vezes a minha falta de disposição, falta de energia. Então esse é meu primeiro adversário. Então já não é como era há 20 anos atrás. Hoje eu sou outra pessoa. Então eu preciso me vencer primeiro. Então eu preciso ter uma rotina mais voltada para eu poder treinar no final do dia. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso tentar dormir mais. Eu preciso evitar excessos que eu fazia quando eu era mais novo. Não dá para eu ir para a noite e beber cerveja e ficar até não sei quantas horas. Isso é uma coisa que não cabe mais na minha vida, hoje em dia. Se eu quiser fazer isso, eu não vou ter um dia produtivo depois. E a alimentação é a mesma coisa. Não dá mais para eu comer 5 hambúrgueres do McDonald's e 3 sonhos de sobremesa. Olha que beleza. Doce, barra de chocolate. Não dá mais para eu fazer isso. Então eu adaptei toda a minha vida para eu conseguir melhorar minha performance. Eu fui tirando coisas que me faziam mal para que meu corpo pudesse ter uma sobrevida. Eu pudesse ter uma performance melhor no meu dia a dia, não só no treinamento. E também na hora da luta, quando eu vou treinar, eu já me adapto hoje em dia. Eu tenho alunos meus que têm 26 anos, 25 anos, são muito mais rápidos que eu. Aí às vezes eu tento ganhar na velocidade, mas eu sei que não dá mais. Aí eu já vou para a experiência. Aí na minha cabeça eu boto assim, pô, e se fosse uma luta de campeonato? E se fosse uma luta de briga de rua? Então ele não pode me encostar. Aí às vezes eu uso os bloqueios. Por isso que eu falo tanto aqui de treinar todas as vertentes do karatê. Eu chego a ser chato nisso, repetitivo, e vou ser chato, não tô nem aí, eu vou ser chato até o fim. E ficar me repetindo. A gente tem que treinar todas as vertentes do karatê. Se eu quiser treinar só defesa com contra-ataque, vai ter adversários que não vai ter jeito. Eu não vou conseguir defender e contra-atacar. Aí eu tenho que treinar esquiva, porque às vezes o cara é muito forte, então eu treino as esquivas. Às vezes é o contrário, o cara é muito rápido. Aí você treina o quê? Os bloqueios. O cara vem, não dá tempo de eu sair, eu bloqueio aqui rapidamente. Bloqueio, levanto o joelho. Eu começo a fazer uma luta que eu dificulto a vida do meu adversário. Então eu termino esse vídeo dizendo isso, que para quem, como eu, está envelhecendo, ou quem já está até mais velho do que eu, adapta o seu karatê. Não tenta fazer aquele kata com a base lá embaixo, como você fazia lá na época do Guaraná de rolha, lá em 1900, vovó Bolinha. Não dá mais. Você pode até fazer uma base bonita para tirar uma foto. É quase que eu caí aqui, ó. Uma base bonita. Mas na hora de caminhar, você não vai conseguir.
Então se adapta. É melhor fazer um kata bem feito, suave, tecnicamente correto, que te faça bem com uma base pequena, do que tentar fazer uma base grande como você fazia 20 anos atrás e você não consegue mais, você fica com dor no quadril, aí o treino se transforma numa coisa nociva para você. O treino não é para você ir para casa cheio de dores. O treino é para você ir para casa com uma leve dorzinha muscular, né, porque fez o exercício, mas muito leve e se sentindo bem. No comitê é a mesma coisa. Às vezes não adianta você querer lutar como há 30 anos atrás, cheio de movimentações e tal, e golpes rápidos e longos. Às vezes você não consegue mais. Vai te frustrar. Então você luta diferente, se mexe menos para poupar energia. Ameaça. Mas ó, olha a diferença como eu estou poupando energia agora. Ó. É um estilo diferente desse aqui. Ó. Esse aqui gasta muita energia. E aí deixa, o rapaz é mais rápido, a moça é mais rápida que você, deixa vir. Não vai lá pegar não. Você não vai conseguir. Então deixa vir. Fica aqui. Entrou na tua distância, bloqueia, contra-ataca. Bloqueia, contra-ataca. Pega de DI. Assim, dá para lutar karatê enquanto estiver em pé, que é o meu objetivo. Enquanto eu andar, posso estar assim, com 98 anos. Caraca, peraí. Hajime. Mas ele vai ter que chegar aqui para me bater, não vai? Então se chegar na minha... Peguei. Quer dizer, dá para esticar a prática do karatê eternamente. Basta se adaptar.